da sexta e aproveitei já para ficar aguardando, né? Estamos aguardando aí com... Maravilha, seja bem-vindo novamente. Sempre bem-vindo com a gente, Alexandre. Deixa eu só ver aqui. Às 19h30, creio que podemos, então, já iniciar a nossa palestra, né, a nossa terceira noite aí da Semana Acadêmica de Administração. Então, encerrando aí, né, a nossa Semana Acadêmica com chave de ouro, né, com a palestra sobre Smart Cities do professor Augusto, né. Estou corrigindo até meu erro de ontem, que eu falei que o Augusto era do mercado, né, mas ele também é professor, né. Então, além de ser um profissional do mercado, muito respeitado, né, a gente percebe ali pelos trabalhos que ele apresenta e desenvolve, também é professor da FGV. Então, nosso colega, né, também é da academia. Espero que, a partir disso, também possamos desenvolver cada vez mais projetos, pós-graduações, né, para que a gente possa aí agregar cada vez mais conhecimento. Bom, pessoal, então eu vou iniciar a noite de hoje, né, já de antemão agradecer a todos os presentes, agradecer também aos que não são alunos do CESUL, né, e que estão aqui nos acompanhando nessa noite, né, também muito devido ao tema, que é interessante aí para várias áreas, vários setores, empresas, órgãos públicos, né, então sejam todos muito bem-vindos. Os nossos acadêmicos de administração, principalmente, né, reforço que a nossa ideia de fazer a Semana Acadêmica nessa data se deve ao fato do dia 9 estarmos comemorando, então, na abertura, comemoramos ali o Dia do Administrador. Então, o Dia do Administrador, a Semana do Administrador e o Mês do Administrador. Então, agradeço a todos os presentes. E agradeço ao professor Augusto, que, com muita bondade, se dispôs a estar com nós essa noite e passar aí os seus conhecimentos, né, que são de grande importância para nós, administradores do curso de administração, né, que temos aí o interesse em conhecer cada vez mais sobre essa questão da gestão de cidades inteligentes, né. Eu vou ler aqui o currículo do professor Augusto, né, claro que aqui está de forma resumida, né, tem muito mais coisas, e aí peço a ele também que depois reforce essa pequena apresentação que eu vou fazer. Professor, só um minutinho, está gravando já? Muito obrigado, querido, muito obrigado. Vou gravar aqui, bem lembrado. Muito obrigado, viu, meu querido? Senão não ia valer aqui as horas curriculares, né? Então, a partir de agora, o pessoal já pode colocar, então, os nomes e IRAs para depois ficar comprovado lá a participação de vocês no chat. Muito bem. Então, o professor Augusto Archer, ele é especialista em Smart Cities, gestão de negócios e marketing em grandes empresas, mentoria para startups e pequenas empresas, palestrante, gerenciamento de equipe, experiência em sistemas ERP, sistemas financeiros, fiscal e logística, grande experiência no terceiro setor, serviços públicos, empresas de energia, óleo e gás, água e saneamento, soluções e projetos de IoT, M2M, telemetria, telecontrole, sistemas SCADA, equipamentos e sistemas de telecomunicações. Então, um vasto currículo, creio que tem muito mais coisas, além de ser professor da FGV, conforme nós já conversamos. Então, passo a palavra aí para o nosso palestrante da noite. Augusto, seja bem-vindo, está contigo. Obrigado, professor Robson, pelo convite, obrigado à CESUL pelo espaço. Para mim é sempre um prazer estar falando e estar conversando sobre esse tema, principalmente com o pessoal que está estudando. Eu sou administrador também formado e
A carreira de administrador, em certo ponto, às vezes não era nem muito levado a sério, né? Porque acabava sendo uma opção assim mais genérica, mas eu acho que com o conceito que a gente tem hoje da administração pública, da administração das cidades, né? Essa cadeira está ganhando muita força porque em vários países já estão se criando centros, inclusive, específicos para a gestão da cidade. E a cadeira de administrador de empresa dá para você uma visão geral sobre o negócio, né, em relação a todos os aspectos, para que você tenha todas as possibilidades de gerenciar desde uma empresa até mesmo uma cidade, né, porque, na verdade, uma cidade é uma grande empresa, em linhas gerais. Então, eu tenho muito orgulho de ter me formado como administrador, me ajudou muito ao longo da minha carreira, né? E deixo essa palhinha aqui de que existe muita oportunidade hoje para a carreira do administrador. E dentro desse assunto que eu vou estar falando hoje, principalmente, que é Smart City, a gente hoje vai falar basicamente de conceitos, né? Fora a cidade do Mágico de Oz, não existe propriamente uma cidade inteligente, né? Então a gente tem conceitos. Eu vou falar um pouquinho sobre isso e eu vou levar. Eu montei essa apresentação assim como um aspecto bem das minhas aulas, né? Com o intuito de que a gente consiga ter uma interação e seguir uma ideia, né? Para que ao final dessa apresentação vocês tenham uma noção exata do que seria uma cidade, eu coloco entre aspas sempre, dito inteligente, né? Levando em consideração que se tudo que nós temos hoje de construções e até mesmo da tecnologia, ela é oriunda de tempos regressos, aonde com a tecnologia da época se desenvolveu isso tudo. Então, a cidade nunca deixou de ser inteligente, né? Sempre foi inteligente, e as pessoas também, de acordo com a tecnologia da época, etc., também fizeram grandes avanços, e hoje a gente bebe um pouco dessa vertente, dessa água, né? Dos nossos antepassados, e vamos também ajudar e construir esse caminho para as próximas gerações, para as gerações de vocês e para as outras gerações que virão. Bem, professor, quando achar, eu jogo aqui, eu tenho uma apresentação que eu acho bacana ilustrar um pouco o que a gente está fazendo para servir de guia em relação a esse passeio que a gente vai fazer, né? A ideia é a gente fazer um passeio na cidade. Eu não costumo entrar muito em jargões ou entrar muito em cenários muito fáceis em relação a esse tema, porque ele é um tema que ele é muito matricial, né? Várias cadeiras, por exemplo, dentro de uma universidade, direito, engenharia, sociologia, etc., estão interligados, e vocês vão ver dentro desse tema de cidades inteligentes, né? A tecnologia, eu sempre coloco que, na verdade, ele é colocado como um carro-chefe, mas, no fundo, ele é uma ferramenta, atualmente, para que para facilitar todo o trabalho que você possa fazer e otimizar, né, em relação a isso. Professor, posso já colocar? Pode sim, professor. Fica à vontade. Okay. Então, eu vou botar uma apresentaçãozinha aqui que fica mais fácil da gente fazer. Eu queria deixar vocês à vontade para me interromperem, né? Qualquer dúvida pontual, a gente vai fazer, como eu comentei, vai ser um passeio, porque eu vou vir lá de trás de um conceito bem básico em relação às cidades, até a gente chegar assim, no top em termos de tecnologia do que a gente tem hoje, né? Para que a gente consiga entender todo esse avanço e tudo que circula dentro desse tema, que não é pouca coisa. Ok? Bem, vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo aqui botar... Ok?
Perfeito, professor, estamos visualizando. Perfeito. Bem, deixa eu dar uma resumida, né, no que o professor Robson falou e explicar um pouquinho para ver se faz sentido, né? Eu sou, como eu comentei, bacharel em administração de empresas. Eu fiz alguns MBAs aí em análise de sistemas, porque eu vim da área técnica, né? Eu fui desenvolvedor, programador, etc., até que eu me formei e eu entrei mais nessa área de consultoria em termos de negócios, abraçando um pouco mais realmente a função de administrador, né? E também um MBA em logística empresarial, também pela FGV. E atualmente, na parte acadêmica, eu leciono também na FGV, Rio de Janeiro e Brasília, sobre esse tema de cidades inteligentes e sustentáveis. E comento que é interessante, principalmente em Brasília, hoje a grande maioria dos meus alunos são do setor público, né? Vice-prefeitos, deputados, etc. Então, a gente percebe que realmente é um tema que vem ganhando força, né? E o interesse por parte do governo, por parte das pessoas ligadas à política, ao governo, enfim, de realmente avaliar como melhorar a qualidade de vida, como melhorar a infraestrutura, como usar melhor as ferramentas que a gente tem hoje de tecnologia, né? E, profissionalmente, eu sou gerente de utilities pela Sonda, eu trabalho há muitos anos no segmento de energia, principalmente, né? Sou também diretor da Câmara de Comércio Brasil-Chile. Atualmente, eu estou vice-presidente da Association Computer of Machinery, que é interessante, essa história, uma história rápida. A ACM ela é a maior publicadora de material sobre tecnologia do mundo. Todo mundo que trabalha com pesquisa no meio acadêmico conhece, porque todos publicam os seus trabalhos, suas teses na ACM. A gente sentiu uma dificuldade muito grande numa consultoria que eu estava fazendo na época para o PNDES, a parte de iluminação inteligente, de achar informação, né? A gente sempre vai no Google, e o Google como a fonte de referência, e o Google, na verdade, é um grande copycat, né? Pessoas copiando de pessoas. A ACM, o que a gente achou interessante, a gente trouxe para o Brasil exatamente por isso, na ACM você tem publicações de ponta, de pesquisadores que estão acabando de desenvolver novas técnicas, de novas tecnologias. Então, realmente é uma fonte bastante interessante. Eu também, há algum tempo, eu entrei no mundo maravilhoso das startups para entender exatamente esse novo mercado, esse novo mundo, né? Acabei desenvolvendo, construindo aí 2 startups também, e também nessa linha atuando na parte de mentoria de negócios, com startups, a parte de investidores, etc., para a gente poder realmente, esse é o grande caminho em termos de modelos de negócio do futuro. Bem, nosso tema hoje, o tema sugerido pelo professor Robson, que é o que eu vou seguir aqui, tendências e soluções para tornar as cidades inteligentes. E eu vou começar de um ponto bem básico, né, de o que é uma cidade, né? Vamos começar pelo menos um ponto, o que é efetivamente uma cidade, né? Uma cidade é uma área densamente povoada, onde se agrupam zonas residenciais, comerciais, industriais. A cidade é a sede do município, é uma área onde existe uma concentração de habitantes. Eu achei interessante 2 pontos. Essa foto é da cidade de Jericó, da Cisjordânia, que é considerada hoje a cidade mais antiga do mundo. Então, essa foi a primeira cidade inteligente. Na época, ela era super inteligente. Imagina fazer essas casas na pedra talhada, onde elas estão, sem material, sem nada, sem um guindaste, alguma coisa. Então, assim, a gente já começa a pegar um pouco a ideia do que eu comentei no início, sobre o conceito cidade inteligente, né? Então, a gente pode considerar que lá entre 9.600 e 9.000 a.C., a gente já tinha um conceito de cidade inteligente. Isso é uma cidade inteligente, né? Será que algum de nós aqui tem condição de construir uma casa que seja numa pedra dessa? Então, assim, exigiu uma tecnologia na época que se tinha, exigiu uma noção
né, de arquitetura ou algo relacionado, mesmo que não estudado, para que se pudesse chegar a um ponto desse, que inclusive até hoje você ainda tem essa cidade ativa. Então, o que é uma cidade inteligente, né? Bem, nós já vimos que em 9000 a.C. nós já tínhamos a primeira cidade, ela já era uma cidade inteligente. As cidades, elas nasceram basicamente quando no campo, na área rural, quando as pessoas começaram a ter uma fartura e começaram a migrar e se adensar em determinadas áreas, né? E a partir dali começaram a criar as construções e aí criar as cidades, né? E hoje a gente tem essa divisão da área rural, da área urbana, mas em linhas gerais as cidades também vieram oriundas daí, né? Então, o que é uma cidade inteligente? Bem, como eu comentei, nós estamos falando aqui basicamente de conceitos. A gente vai falar de conceitos até o final, porque tudo que permeia esse tema, ele é conceitual. O próprio tema, o que é uma cidade inteligente, vocês vão encontrar, por exemplo, no Google, vários significados dizendo basicamente a mesma coisa. Eu gosto desse. As cidades inteligentes são aquelas que investem em capital humano e social e utilizam a tecnologia da informação e comunicação para melhorar a sua gestão e proporcionar aos seus cidadãos uma melhor qualidade de vida. Então, em linhas gerais, é isso, o conceito da cidade, né? Porque as pessoas criaram as cidades para se abrigar, para ter segurança, né? A primeira declaração em relação a esse termo cidade inteligente, ele foi com o protocolo de Kyoto, né, em 1990, com o crescimento aí da tecnologia aplicada às cidades, né? O termo cidade digital, ele passou a ser mais utilizado aí pela literatura em 1999, né? Principalmente quando a internet começou a ter uma participação muito grande, né, na vida das empresas e das pessoas, né? Mas só em 2010 que houve realmente um boom em relação a esse tema Smart City, né, de cidades inteligentes, e já sendo referenciados em trabalhos acadêmicos, etc. Bem, aí continuando na questão conceitual, que vocês vão ver por aí, vários. Quando se fala de cidades inteligentes, também se falam em cidades digitais. Qual a diferença entre cidade inteligente e cidade digital? Mas vem cá, cidade inteligente, ela não usa tecnologia também para poder melhorar a qualidade das pessoas? Então, por que cidade digital? Por que cidade inteligente? Bem, conceitualmente, diz que a cidade ela é digital quando ela segue políticas digitais para suprir serviços eletrônicos aos cidadãos através do uso da web, computação em nuvem, internet das coisas, etc. Né? A gente tem alguns exemplos aqui. Por exemplo, a gestão das pessoas e servidores através de biometria e smart cards, rastreamento das pessoas e dos ativos, gestão de segurança pública através da CFTV, os centros de comando e controle, que são hoje o centro operacional das cidades, né? Aqui no Rio, a gente tem o Centro de Controle de Operações do Rio de Janeiro, que é muito interessante, foi considerado aí um dos melhores no Brasil. Gestão de monitoramento de pessoas, pacientes. Então, o que a gente está fazendo? A gente está incorporando a tecnologia no dia a dia da cidade, né? Então, até então, a gente pode considerar que a gente está digitalizando, pode considerar que isso seria uma transformação digital, outro conceito, mas sim, segue a mesma linha, né? E o que seria uma cidade inteligente, né? Então, a cidade ela é considerada, nesse caso, inteligente, quando ele segue estratégias sustentáveis, usando inovação, né, e os seus próprios recursos naturais, né? A professora Fernanda falou bastante sobre sustentabilidade, etc., né?
Mas, então, basicamente, a gente tem esse quadrinho, né? Os tópicos, os pontos principais, né? Os KPIs que norteiam, no caso, esse tema: pessoas, prosperidade, paz, parceria e o planeta. Então, em linhas gerais, a gente traz a tecnologia, mas a gente percebe que a gente precisa também tratar desses temas. Ok? Bem, como nada é simples, a gente tem uma outra visão em relação a isso, que é a cidade inteligente baseada no digital. E qual é a diferença disso? A diferença é quando ela segue uma estratégia sustentável usando as tecnologias, né? Então, por exemplo, alguns exemplos: tecnologia de controle de internet de banda larga, consumidores conscientes e informados, né? A possibilidade, os prédios inteligentes, prédios hoje que geram, fazem uma cogeração da água, tem rooftops, né? Tem a parte de plantas no seu telhado para poder diminuir o calor do prédio, enfim, e usam tecnologias ligadas à questão da sustentabilidade para isso. Gerações inteligentes de energia, a parte de eficiência energética, gerenciamento, armazenamento inteligente, a parte de iluminação pública inteligente, né, que tem toda uma gestão também de eficiência energética. Então, enfim, 3 conceitos, né, que a gente trouxe. A gente trouxe a tecnologia, a gente trouxe a parte ligada às pessoas, né, e ao meio ambiente, e a gente trouxe uma outra parte onde a gente coloca a tecnologia junto com essa questão da qualidade de vida. Eu coloquei aqui 5 tópicos para a gente poder, que pode, no meu ponto de vista, no geral, norteiam, né, o que seria esse conceito de cidades inteligentes. Um primeiro ponto, obviamente, são as pessoas, né? Acesso à saúde, segurança, educação, qualidade de vida para os habitantes, toda a parte social, política, cultural, econômica, tudo que norteia o nosso dia a dia, né, como sociedade, ele é importante. Qualquer desbalanceamento de um desses pontos traz problemas para a gente. E a gente, claro, a gente consegue incorporar tecnologia para melhorar a saúde, melhorar a segurança, melhorar a educação, etc. Sim, inclusive, como eu comento, eu vou colocando daqui ao final, a tecnologia ela é uma ferramenta para ajudar a gente a ter uma melhor qualidade de vida, a gente chegar aí à dita cidade inteligente, né? O principal objetivo de você ter uma governança mais participativa, onde o gestor municipal e o cidadão caminhem juntos e se unam em prol de uma cidade melhor. Então, quando se fala da população, todos são responsáveis. Nós somos responsáveis, a população é responsável e os políticos, os governos são responsáveis, porque são a eles que nós passamos, né, o bastão para que nos ajudem a fazer a gestão e a administração da cidade, né? E o outro ponto fundamental é a consciência coletiva das pessoas. O senso de coletividade ele é cada vez mais importante. A gente vem vivenciando isso nessa crise sanitária que a gente está passando, que onde as pessoas elas se viram na missão de colaborar com o seu vizinho, ter mais empatia em relação às outras pessoas, né? E a gente começar a olhar um pouco mais, participar um pouco mais das ações do nosso bairro. Então, essa ação, de certa forma, essa situação horrorosa que a gente está passando, serviu de, vamos dizer assim, um validador de muitas teses em relação a esse conceito de cidade inteligente, né? Porque hoje, se nós estamos aqui, eu no Rio de Janeiro, vocês no Paraná, e a gente batendo um papo, conversando sobre isso, graças à tecnologia, né? E também em função da situação que norteou o fato da gente ter que usar a tecnologia para isso, mas a gente tinha a tecnologia em mãos para minimizar essa situação. As pessoas
que, por exemplo, que moram sozinhas, que não tinham acesso, elas não ficaram reféns de um único canal de comunicação, elas tinham uma vastidão, elas conseguiam falar com todas as outras pessoas. Então, a tecnologia, ela, de certa forma, ela teve um papel e está tendo um papel importantíssimo em tudo que a gente está vivendo. Se vocês pararem para pensar como seria essa situação em 1980. Por que eu coloco 1980? Porque lá no final eu vou dizer que foi quando entrou o 1G da parte de comunicação. Imagina, muitos de vocês em 1980 talvez não estavam nem tinham nascido ainda, mas imagina nessa época que a gente não tinha hoje a quantidade de tecnologia e nós estivéssemos vivendo isso. Seria bem complexo. Tá? Então, assim, a chave para uma cidade inteligente é a capacidade de envolver os cidadãos e criar ecossistemas de inovação com outras partes interessadas, nos quais seus diferentes atores se capacitam mutuamente trabalhando na mesma direção. Isso já vem acontecendo hoje. Você tem as incubadoras, você tem os Living Labs, você tem os centros de tecnologia, as faculdades, as universidades, elas vêm fazendo muito esse papel hoje de poder criar um ambiente imersivo para que os alunos consigam desenvolver projetos, pesquisas, né, e interagir. E, principalmente, começar a olhar para a sua região, para o seu bairro, e tentar agregar valor, né, em relação a isso. E, dentro desse conceito, né, o que é uma cidade inteligente sem cidadãos inteligentes? Né? E aí eu volto ao ponto que, para mim, uma cidade inteligente não é você ter uma luminária inteligente com LED, mas todo o resto da cidade não ter, ou não ter acesso ao Wi-Fi em determinadas áreas. Você imagina como levar educação à distância lá para o interior de Roraima, em Manaus, onde eles não têm uma infraestrutura de telecomunicação? É complicado. Então, a gente tem que começar a fazer um trabalho do pequeno, né? da menor porção. E essa menor porção, no meu ponto de vista, dentro da minha tese, é o bairro, o nosso bairro. Né? Nós somos os melhores conhecedores do que acontece no nosso bairro, das dificuldades do nosso bairro. Né? Temos até ideia de como a gente pode melhorar o nosso bairro. E, com certeza, a gente encontra, conversando, várias pessoas que moram, nossos vizinhos, ou que a gente tem mais contato, que às vezes pensam da mesma maneira que a gente, mas não tem esse relacionamento, não existe esse senso de coletividade. Né? Hoje, isso está muito presente nessa geração de vocês, principalmente, né? Eu tenho filho na idade de vocês e eu acompanho isso com muita curiosidade, porque existe já uma comunicação frequente, vocês se falam, vocês se comunicam, vocês sabem o que acontece, vocês só não ligaram o bit para um problema como esse. Normal, mas está ali. De certa forma, eu encontro, dentro de alguns projetos que eu tenho, uma série de jovens que já estão desenvolvendo trabalho de reflorestamento no bairro, coleta seletiva, enfim, de trabalhando nesse sentido. E, no meu ponto de vista, essa é a nossa parte como cidadão para ajudar. Não adianta a gente esperar que o governo tome a primeira ação nisso. Né? Na verdade, nós precisamos dizer para eles o que a gente precisa. E o canal de comunicação entre o governo e a população, ele precisa ser mais justo, ele precisa ser mais próximo. Falta esse engajamento. Né? Então, assim, como fazer isso? Né? Então, eu acho que esse trabalho ele tem que ser down-top, ele tem que ser de baixo para cima. A gente tem que ter a ciência, a gente tem que ter o domínio e dizer o que eu quero para o lugar onde eu moro,
como eu melhoro a qualidade de vida minha, da minha família e dos meus vizinhos? Bem, dentro disso, um ponto importantíssimo é a questão da mobilidade, né? E mobilidade, ela começa com o caminhar, né? O caminhar, na verdade, foi o primeiro meio de transporte da humanidade. A gente, para se deslocar de um local para o outro, a gente andava, né? Provavelmente depois vieram aí os camelos, os cavalos, né? E por aí vai. Mas, quando a gente pensa em mobilidade, a gente pensa em bicicletas, a gente pensa, né, em patinetes compartilhados, bicicletas elétricas, né? Mas a gente se esquece que o fundamental é a gente poder caminhar, é a gente ter calçadas em boas condições, né? Para que pessoas que tenham uma certa dificuldade de locomoção, idosos, crianças, né, consigam ter essa locomoção. Então, o próprio planejamento da cidade, ele tem que prever, num primeiro lugar, a possibilidade de que o fato das pessoas se locomoverem a pé dentro da cidade. Em seguida, você incorpora outros meios de transporte, né? Partindo aí, talvez, dos meios mais ecológicos, como as bicicletas, etc. Então, eu volto um pouquinho. Hoje, a gente vive aí a moda dos patinetes, a moda dos patinetes compartilhados, de bicicletas elétricas, dos carros elétricos, né? E tudo isso é novo, né? Patinete elétrico, bicicleta elétrica, né? Tudo isso é uma novidade, né? A gente nunca teve isso, né? Todo mundo concorda? Todo mundo acha que isso é legal? Ninguém conhecia, ninguém fazia. É uma novidade? Legal. Bem, na máquina do tempo, em 1931, os Correios americanos já estavam testando o patinete, claro que não elétrico, a combustão nesse caso, e já era uma febre na época. Você via aí algumas fotos que eu trouxe do serviço de compartilhamento aí de patinete da época, bicicletas elétricas, né? Então, assim, o que é interessante disso? É que nem todo novo ele é realmente novo. Ele é uma evolução de algo que já foi pensado e que talvez não existia a tecnologia certa na época para que aquilo aí realmente ganhasse força. Bom, o primeiro veículo automotor, eu queria que vocês me dissessem assim, ou pensassem, qual foi o primeiro veículo automotor? Foi o elétrico ou foi o a combustão? Tempo. Ok. Combustão? Oi? A vapor? Olha, o primeiro veículo foi elétrico. O primeiro veículo foi elétrico. O veículo elétrico, ele tentou, tinha, claro, limitações, né? Imagina, na época, um veículo elétrico, você ainda tinha aqueles trilhos, aqueles trens, né? Com trilho elétrico em cima e tudo. E o veículo a combustão ele começou a ganhar força quando começaram a se desenvolver postos em todos os Estados Unidos, em todos os locais para reabastecimento dos veículos, né? E com a escala, o ganho de escala que os veículos ganharam, os veículos elétricos foram perdendo espaço. E hoje, o que acontece? A gente está falando de veículo elétrico, né? Como é uma grande novidade, como está voltando, e as empresas estão fazendo investimento em quê? Em infraestrutura para você poder carregar o seu veículo elétrico. Então, o interessante de todos esses temas ligados à tecnologia e inovação é você entender o quanto aquilo realmente é inovativo, ou o quanto essa grande inovação veio de uma inovação lá atrás, que pode ter também se originado de uma outra mais atrás ainda. Então, existe uma evolução. Hoje, a gente fala de carro voador. Alguém tem dúvidas que daqui a alguns anos a gente vai estar andando de carro voador? Carro autônomo,
a gente já existe, já tem carro andando sozinho. E com a tecnologia 5G entrando agora, que eu vou comentar mais para o final, isso vai ganhar muito mais força. E aí eu vou explicar depois por quê. Tem os drones também, né, professor? Os drones, né? Os drones, então, os drones estão servindo de base para os carros voadores. Por quê? Porque não se tem uma tecnologia, como a gente vê nos filmes, que levante o carro e você ande sem você precisar ter uma hélice embaixo ali, né? Então, assim, alguém tem dúvidas que a gente não sei quando vai estar andando de carro voador? Eu não tenho, eu só não sei precisar quando isso vai ser. A gente tem no meio desse caminho algumas outras etapas que a gente já está funcionando. Eu digo que hoje o problema não é a tecnologia. A gente tem tecnologia. O problema hoje é como aplicar essa tecnologia. Eu posso pegar... Sim? Pois não? Desculpa te interromper, se me permite. Não, fica à vontade. Vendo isso, a gente, então, pode afirmar que essas inovações, elas ocorreram, entre aspas, não no momento certo? Você ficou mudo, não te ouvi. Opa, agora? Sim, voltou? sim. Uhum. Não sei onde eu parei, mas... No momento certo. Exatamente, elas não aconteceram no momento certo, digamos assim, porque, como o professor está falando agora mesmo, que eu te interrompi, tecnologia a gente só não consegue aplicar isso, não sabe como aplicar essa tecnologia, vendo até essas imagens que estão aí na nossa tela. Uhum. Na verdade, a tecnologia, ela nos joga para frente e nos cria uma limitância. Por que, de repente, os patinetes, as bicicletas não avançaram? Porque eles chegaram num limite da tecnologia, né? Eles não tinham uma tecnologia que permitisse que eles fossem além. O que hoje a gente tem são as baterias de lítio, que permitem que a gente eletrifique um veículo para isso, né? Então, é o que eu digo. Por que nós não temos um carro voador? Porque nós ainda não temos a tecnologia que permita que esse carro voe sem ser um drone, um grande drone, né? Que é o que hoje você tem. Então, a tecnologia ela cria um gap. E as pessoas, elas trabalham exatamente, estudam, para quebrar essa limitância da tecnologia, né? Para que a gente consiga dar próximos saltos tecnológicos aí em cima disso. Quando entra uma nova tecnologia, quando se descobre uma nova solução, uma nova fonte de energia, etc., a gente ganha um gap tecnológico, porque em volta disso você tem uma série de situações represadas que as pessoas começam a ver aplicabilidade. Eu vou falar sobre isso agora no final, sobre uma coisa que se chama 5G. E aí eu vou passar para vocês uma visão minha em relação como a parte de conexão ela é importante em toda essa história. Um terceiro ponto é o governo, que eu já comentei, quer dizer, a questão da transparência, a comunicação do governo com as pessoas, né, é fundamental. Como eu comentei, os centros de controle de operação das cidades, eles são o coração da parte administrativa das cidades. Através dali é onde a cidade ela deve necessariamente administrar os seus recursos, administrar toda a questão de segurança, iluminação pública e etc. Para isso, 2 pontos são importantes. Eu coloquei um, que é exatamente a parte de transformação digital. Né? O governo hoje está passando por essa questão da digitalização. Eles começaram num ritmo que tiveram que acelerar em função dessa situação atual que a gente está vivendo. Né? Então, a dificuldade das pessoas irem aos hospitais, irem ao INSS, irem a esses locais, obrigou que o governo antecipasse todo o desenvolvimento, de colocar tudo isso de forma digital. E que a gente pensava para falar o seguinte, legal, mas precisava isso para que vocês fizessem, já não era óbvio, entendeu? Então, assim, como eu digo, toda a situação, por pior que seja, existem oportunidades, e daqui a 2 anos a gente volta para estudar esse cenário de tudo que aconteceu depois que a gente passou por isso tudo, que a gente já tem uma vacina e a gente está voltando aí
a nossa vida normal, né? Eu não tenho dúvidas que isso vai acontecer. Então, a tendência agora do governo é se digitalizar, é pegar todos os serviços e colocar na internet, colocar na nuvem, né? Para que a gente, com toda a tecnologia hoje que a gente tem de celulares, etc., não faz sentido eu ter que ir num posto do INSS para pedir uma senha para voltar no dia seguinte. Isso é um absurdo, entendeu? É um absurdo. Então, assim, esse tipo de coisa tem que acabar. Então, é quando eu digo para vocês, a tecnologia está aí, por que não usa? Né? Eu vou voltar aqui um pouquinho, porque eu vou colocar um outro ponto aqui também super importante para que tudo isso aconteça, e a gente tem uma pessoa aqui que conhece bastante do tema, que é o professor Robson, né? Que são exatamente as PPPs, são os projetos públicos privados, né? Quem hoje é a iniciativa privada que constrói, é a iniciativa privada que faz todo o serviço, é a iniciativa privada que mantém o Brasil funcionando. E é esse o papel da iniciativa privada, das empresas. O governo ele tem que gestionar, ele tem que gerir. Para isso, né, esse modelo é um modelo que, do meu ponto de vista, ele é super benéfico, ele é o caminho para que realmente a gente consiga viabilizar toda a parte de obras, infraestruturas, etc. Né? Mas a gente precisa ter um bom contrato. Os contratos precisam ser melhores feitos, e aí o professor Robson, melhor que ninguém, ele pode fazer 1 hora de palestra aqui explicando um pouquinho isso. Eu não vou entrar nesse mérito, não, mas eu queria comentar, porque eu acho que é um outro ponto importante aqui dentro desse tema governo, né? Ainda mais ligados ao tema cidades inteligentes. A parte de sustentabilidade, vocês viram bastante com a professora Fernanda esses dias, né? Isso está ligado exatamente, é o nosso ecossistema, né? E sustentabilidade, como ela falou, não é meio ambiente, sustentabilidade é tudo, né? Então, quando a gente, por exemplo, passa por todos os objetivos de sustentabilidade, por exemplo, da ONU, né? Nós estamos ali, ó, no 11, cidades e comunidades sustentáveis. A gente pode pegar carona em alguns outros, assim, mas o nosso principal está ali, é o 11. E quando a gente fala em sustentabilidade, a gente fala, e a gente hoje, o nosso tema aqui está ligado, está fundamentado em tecnologia. Eu trouxe alguns exemplos de projetos. Por exemplo, esse projeto lá na cidade de Santander, na Espanha, né, que é um projeto Smart Santander, ele instalou mais de 12 mil sensores na cidade para fazer a captação da qualidade do ar, trânsito. Inclusive, essas lixeiras que vocês estão vendo, essas lixeiras elas têm sensores, e quando elas chegam num determinado nível, elas já mandam um aviso automaticamente para o departamento, para eles mandarem um carro já dizendo aonde é o local, para que ele possa recolher aquele lixo. Então, a tecnologia, o IoT, ajudando isso. Eu preciso ter um Wi-Fi, eu preciso ter uma rede de fibra, eu preciso ter, enfim, um meio de comunicação. Então, eu vou começar a fazer uma provocação para o nosso final, né? O que seria de toda essa tecnologia se eu não pudesse transmitir essa informação? Ok? Seria muito legal, mas como eu vou transmitir? Um outro ponto existem outras cidades planejadas que hoje você não circula caminhão de lixo, ele é todo por meios de tubulações pneumáticas. Você joga dentro do lixo, ele automaticamente já tem toda uma estrutura pneumática na cidade, que ele já joga o lixo para fora da cidade, numa área onde aquilo é recolhido, é separado, os caminhões pegam e depois fazem o tratamento. Existem algumas cidades assim, com essa infraestrutura. Então, é como eu digo para vocês, já temos tecnologia para isso? Já temos cidades com essa infraestrutura? Já temos. O que falta? Planejamento. Né? E a quem cabe esse planejamento? Aos administradores? Quinto ponto, qualidade de vida. A gente trabalha, a gente estuda, né? Porque a gente quer ter qualidade de vida, a gente quer melhorar,
quer melhorar o nosso entorno, melhorar a qualidade de vida da nossa família, nossa, né? A gente quer viver bem, a gente quer usufruir do que a gente tem exatamente para poder interagir, sociabilizar, enfim. Esse é o nosso objetivo principal. Tudo que a gente faz serve para isso, ele vai encaminhado para isso, né? Ninguém faz o contrário, pode até existir, eu nunca digo nunca, porque eu não conheço todo mundo no mundo, mas, no geral, das pessoas que eu conheço, né, o grande objetivo é o final de semana, né, onde você chega e fala, bacana, agora eu vou ficar em casa, vou ver televisão, vou ver Netflix, porque ninguém pode sair, né, mas a gente vai poder, e acho que já dá para dar uma flexibilizada nisso, andar de bicicleta, dar uma corrida, até mesmo em algumas cidades já está um pouco mais liberado, né? E outros países muito mais. Mas qualidade de vida é o nosso objetivo, é a nossa meta, né? Ele é um requisito importante para isso tudo, porque quando a gente planeja e quando a gente pensa nesse bem-estar em relação a isso. Mas nem sempre a gente precisa de algo revolucionário para mudar a vida das pessoas. Tecnologias simples já são capazes de transformar todo o cenário. Eu não vou ter tempo aqui, mas se vocês quiserem pesquisar, vocês vão descobrir uma série de projetos que foram desenvolvidos em várias cidades que não usaram tecnologia, né? Pontos de ônibus que não usaram tecnologia para que uma pessoa pudesse informar a outra que o ônibus passava ali. Isso se resolveu com um adesivo e caneta das pessoas que sabiam e iam preenchendo. Resolveu um problema? Resolveu um problema. Então, sempre o primeiro passo qual é o problema? Que problema você quer resolver? Se eu coloco na mão de vocês hoje um aparelho de alta tecnologia, o que vocês vão fazer com esse aparelho? A princípio, nada, a não ser que vocês descubram um problema que aquele aparelho possa vir a resolver. Então, sempre pensando, mais uma vez, como a tecnologia ela é uma ferramenta, né? E para isso, essa sensibilidade e a identificação do que está à nossa volta é fundamental. As cidades inteligentes e humanas, né? Então, dentro dos grandes desafios das cidades, alterações demográficas, megacidades emergentes, impactos ambientais, mobilidade, recursos alimentares, né? Mais gente no mundo, mais gente se alimentando, mais lixo sendo gerado. Tendências de tecnologia, né? A comunicação ubíqua. O que é comunicação ubíqua? Comunicação ubíqua é toda tecnologia que ela se incorpora no nosso dia a dia. Alguém chuta o que seria uma tecnologia dessa, por exemplo? Qual seria uma tecnologia ubíqua? Alguém tem algum exemplo? Se vocês olharem para a mesa de vocês vão ver uma tecnologia ubíqua. Alguém, por exemplo, vive sem celular hoje? Saí de casa, fui trabalhar, deixei o celular em casa. Fica o dia inteiro numa desgraça imensa, né? Seja porque não quer que a esposa descubra e pegue o celular, ou seja porque está perdendo todas as informações que os amigos estão passando. O celular hoje ele faz parte do nosso dia a dia. Ele está dentro desse conceito de computação ubíqua, né? E assim como a geladeira. A geladeira tem uma história interessante, se vocês quiserem ver a geladeira como inovação em tecnologia, o quanto a geladeira ela foi revolucionária em relação à parte da industrialização. Vale a pena dar uma olhada. Tendências sociais, parte toda que a gente conversou, colaboração, solidariedade, novas formas de trabalho, transparência, participação em massa, enfim. Eu posso depois, eu cedo essa apresentação para o professor repassar para vocês se quiserem, entendeu? Lerem com calma. Como eu digo, tem uma sequência nessa apresentação, a gente seguir uma linha lógica. Né? Cada vez mais pessoas vivem em cidades. A ONU prevê que 68% da população mundial viverá em áreas urbanas até 2050. Né? A McKinsey Global Institute ela publicou que a tecnologia ela pode melhorar vários incidentes, saúde, crime, de 10% a 30%. Você imagina o quanto nós vamos ter de população em 2050.
A tendência, se vocês verem o estudo, é que esse crescimento está muito forte na África, por exemplo. A África tende a ser o país mais populoso, conforme estudos, todo esse tempo. Então, assim, existem alguns estudos também interessantes nesse sentido, para você olhar para frente e poder falar, pô, será que acontece isso? O que a gente pode fazer agora? E, falando de tecnologia mais efetivamente, o que nós temos hoje realmente de disruptivo, né? Que é a palavra do momento, disrupção, né? A inteligência artificial, se bem que a inteligência artificial ela não foi desenvolvida agora, ela já tem vários anos que ela foi desenvolvida e ela vem evoluindo ao longo desse tempo. Hoje, a gente está usando ela mais massivamente, né? Mas, então, inteligência, Big Data, né? Que é mais um conceito. Você imagina, existem alguns gráficos bacanas no Google que diz o quanto de dados são gerados por minuto no mundo. É interessante. Não vou quebrar a surpresa, é muita coisa. Mas isso são dados, né? A tecnologia de Big Data, na verdade, o que ela faz é transformar dados em informação. E informação hoje é a moeda. Quem tem informação hoje, como dizem, tem o poder. E aí eu venho finalmente para a cereja do bolo, no meu ponto de vista. Que é, no meu ponto de vista, a minha tese é que, e aonde eu presto bastante atenção, a comunicação é a chave para a evolução? O que seria daquela lixeira que a gente viu lá atrás se fosse offline? A gente teria uma lixeira como a gente tem em casa, concorda? Não teria nenhum ganho nesse sentido, né? Então, se nós tivéssemos câmeras, como nós tínhamos, né? E as pessoas tivessem que parar com o carro para tirar o cartãozinho de memória para pegar todas as imagens que aquela câmera captou para depois fazer uma análise. E por aí vai. Então, pegando rapidamente, em 1980, muitos de vocês não eram nascidos, começou a revolução com o 1G, né? Onde você já tinha um celular e conseguia se conectar. Até então, o telefone fixo as pessoas tinham a ação da empresa de telefônica, né? E aquilo era ouro. Quem tinha um telefone em casa era top do top, né? Em 1990, veio o 2G. O 2G ele já trouxe uma revolução na parte de comunicação, a parte do SMS, Short Message Service, por exemplo. Né? Você já conseguia baixar imagem, som, né? Mesmo que com aquele sofrimento, né? Hoje, né? Mas na época, você já conseguia. Em 2000, veio o 3G. E o 3G foi o começo, basicamente, dessa revolução que a gente tem hoje. Né? Através daí, dessa comunicação, nasceram os celulares e os smartphones. A partir daí, os nossos queridinhos dos smartphones começaram a fazer sentido. Né? E em 2007, a Apple anunciou o iPhone. Depois, em 2008, a Google anunciou o Android. Né? E aí começou todo esse desenvolvimento tecnológico baseado na evolução que a telecomunicação trouxe para a gente. Se a telecomunicação não tivesse evoluído e não fosse cada vez mais rápida e te desse cada vez mais essas condições, como é que a gente estaria hoje? O 4G, né? Já tem quase 10 anos aí, foi anunciado com velocidade de 100 megabits. Né? E detalhe, a gente não tem ainda uma cobertura em todo o Brasil de 4G. A gente tem ainda em consideravelmente poucos pontos se considerar o Brasil no tamanho que é. E, finalmente, o 5G. E eu chamo a atenção dos 5G. E o 5G ele não é só uma evolução no que diz respeito à velocidade, onde a gente tem aqui, por exemplo, um comparativo. Ele é 100 vezes mais rápido que o 4G. Né? Ele tem uma latência de 1 milissegundo. O que é latência? Latência é o tempo que a informação ela vai de um ponto para o outro, né? Que o dado vai de um ponto para o outro. Então, uma latência grande, a gente fala, tem uma pausa, e isso só acontece.
Uma latência pequena é aquela que como eu estou falando com vocês, e vocês estão me vendo quase que online. Existe uma perda, né, dessa minha comunicação, existe uma perda de latência aqui. Vocês não estão me vendo online, mas isso é latência. A latência é o ponto principal. Por quê? Eu vou dar alguns exemplos aqui no final, mas vou dar um exemplo mais atual. Carro autônomo. Todo mundo já deve ter lido sobre o carro autônomo. O carro autônomo não tem ninguém. Ele é um computador, né, móvel que se comunica via canais de comunicação. Ele vai na nuvem, pega essa informação do que ele tem que fazer e ele volta. Né? Na hora que aparece um coelho na frente dele, ele precisa saber o que eu faço. O que é isso? Isso é o quê? Um coelho? O que eu faço nesse coelho? Eu atropelo ele? Eu passo para o lado? Mas se eu passar para o lado, eu vou atropelar uma velhinha que está passando. Ou eu vou para o outro lado, mas o outro lado é contramão. Um carro vai ter que fazer isso. E ele vai ter que processar isso num tempo muito curto. Então, o 5G, né, dentro dessa, não só do carro autônomo, mas de toda a tecnologia de internet das coisas, vai ser a grande revolução exatamente nisso, porque nós vamos ter sensores em todos os lugares. Isso vai passar a ser usual. A tecnologia, a comunicação, ela vai estar disponível em todos os lugares. Todos os lugares, claro, vamos cair numa real entre nós, todos os lugares que hoje vão ter cobertura para isso. Roraima e Manaus vai levar muito tempo para eles chegarem nisso, né? Infelizmente, porque falta esse planejamento, falta infraestrutura, enfim, né? Não vou entrar nesse mérito. Mas essa é a tecnologia que vai entrar. E o 5G tem na China já estão estudando o 6G. Então, hoje, a grande guerra que vocês estão vendo entre Estados Unidos, China, etc., é por causa disso, principalmente. Quem vai sair na frente? Quem vai colocar a tecnologia na frente em relação a isso? A China já tem. Né? Então, vale a pena prestar atenção no 5G. Né? E, para finalizar, eu tenho esse último, só falando um pouquinho do que vai acontecer com a entrada do 5G. O detalhe do 5G que é o seguinte: o 5G, ele, apesar disso tudo, ele tem um problema de infraestrutura, que ele precisa ter antenas próximas. O raio de alcance dele é menor do que a do 4G. Então, existem algumas celeumas aí sobre colocação de antena, se tem mais radiação, menos radiação, etc. Mas, enfim. Isso que eu ia perguntar. Tem essa questão do 5G fazer algum mal para a saúde? O pessoal, eu ouvi falar algumas coisas disso, mas ninguém sabe o que realmente é, né? Vamos lá. A gente hoje já convive com uma série, eu não sou especialista nisso, mas pelo que eu já li, a gente convive hoje com uma série de frequências. A internet, a gente dorme do lado do celular, né, e o celular está emitindo uma frequência ali. Né, tem um Bluetooth, tem um Wi-Fi. A gente hoje vive, você já tem hoje a tecnologia de iluminação, de energia, via onda. Você não precisa ter o meio físico. Né? Você já tem hoje projetos de transmissão de energia pelo ar. Então, a gente já convive com isso. Será que isso hoje, nós estamos num ambiente hoje sadio já? O quanto o 5G ele vai prejudicar além do que a gente hoje já convive? Eu não sei. Né? E isso é uma coisa muito complicada, porque existe um lobby por trás muito forte nesse sentido. Né? Então, interessante ficar atento aos estudiosos, né? E procurar entender o que eles dizem. Pergunto, o que a gente vai poder fazer a respeito? Você vai deixar de ter um celular 5G? Você vai deixar de andar na cidade e vai para o campo porque você está convivendo com aquilo? Então, assim, são os males da sociedade. Né? A gente, claro, a gente tem opção. Né? A gente sabe que talvez aquilo não seja muito bom, mas a gente tem a opção de não querer. É como eu falo da rede social. Né? Se a gente não gosta do que estão falando, a gente desliga e vai ouvir outras pessoas. Então, eu acho que a vida fica mais simples dessa forma. Né? Mas, em termos de tecnologia, o que já está se falando nisso? Né? O MIoT, que seria, por exemplo, as aplicações baseadas no uso massivo de internet das coisas.
Você imagina que quando entrar isso, a própria parte de iluminação inteligente, as PPPs, né? O pessoal hoje tem em torno de quase 20 milhões de postes no Brasil. Você imagina 20 milhões de postes com iluminação inteligente, Wi-Fi, câmeras, etc, etc, etc. Então, esse uso massivo, como gerenciar, né? Um ponto principal, eu vou falar mais enfático de uma outra tecnologia. Então, as Smart Cities, a digitalização do agronegócio, desenvolvimento de serviços e produtos para o Smart Home. Eu já tenho hoje o nosso presidente da CM, o Gustavo. A casa dele, ele é um cara técnico de telecom, a casa dele hoje ele bate palma, apaga a luz, está tudo conectado via celular. Você já tem hoje tecnologia que vende no Alibaba, são aqueles sensores que você, tendo um conhecimento, você instala e monta na tua casa e coloca a tua casa toda inteligente, automatizada, onde você controla tudo pelo celular. A tecnologia está aí. Já existe. Você não precisa inventar ela, está aí. É só você aplicar ela nesse sentido. Então, com o 5G, você vai ter comunicação. Finalmente, a tua geladeira vai poder se conectar com o mercado, avisar. Acabou o ovo! Aí já vem um cara entregar o ovo para você. Um exemplo, né? No extremo. O Ultra Reliable Low Latency Communication, o RLLC, que é uma aplicação que possui um pré-requisito a latência extremamente reduzida, que foi aquilo que eu comentei, dos carros, etc. Então, assim, principalmente para aplicações de missão crítica, onde você precisa ter aquela informação no tempo mais rápido possível, milissegundos, ou menos que isso, né? Realidade virtual, realidade aumentada. Uma tecnologia muito interessante é a realidade virtual. Mas, se você vai usar hoje, né? E vou usar no celular, parece que está em câmera lenta. Você imagina você poder usar na cidade o seu celular interagindo com outras coisas em realidade virtual? Fantástico. Vai ser possível. A tecnologia vai permitir isso. O Enhanced Mobile Broadband, o EMBB, são aplicações viabilizadas com uma nova velocidade, com capacidade de tráfego de dados. E essa é a primeira, basicamente, que vai acontecer, porque já envolve streaming de vídeos, o Smart Video. O Smart Video é o seguinte, vocês já foram num grande evento, onde vocês foram tentar usar o celular e o sinal estava lá embaixo, você não conseguia ligar, porque a rede não aguentava. Então, com essa tecnologia, você vai ter escalabilidade e você vai poder ter um bom sinal para comunicação em locais onde você tem um acesso muito grande em relação a isso, né? A parte de uso do modem para conectar empresas, casas, internet. Então, a cereja do bolo, para mim, do conceito de Smart Cities, é a comunicação. Se você ficar atento à comunicação e pensar tudo que pode vir a reboque de você ter uma comunicação mais rápida, né? Dá para fazer muita coisa. Há pouco tempo, vamos falar de Uber, né? Há um tempo atrás, o táxi já existia. Você já tinha as cooperativas de táxi, né, que trabalhavam. Mas qual era a dificuldade? O celular era caro. Depois do celular, os taxistas começaram a ter o celular. Aí o que era caro? Era o meio de comunicação, os dados. Você pagava um pacote de dados. Aí os dados ficaram baratos. Todo mundo conseguia acessar. Aí o que aconteceu? Começaram a ser desenvolvidos negócios usando essa plataforma, usando essa tecnologia. Então, por que eu estou dizendo isso? Avaliem que novos negócios vão surgir uma vez que você passa a ter uma tecnologia de comunicação quase online em qualquer local. Pessoal, com isso eu fecho aí todo esse tema e olha que eu deixei muita coisa de fora, mas eu na verdade, eu coloquei uma mira no final do que eu queria comentar, que era exatamente, do meu ponto de vista, o grande causador e o grande impulsionador de tudo isso, que é a parte da comunicação, né? E em volta disso você tem as tecnologias, e foi como foi comentado, né? A partir daí você vai quebrando os gaps, né, que você passa a ter para poder você caminhar mais,
com a questão da tecnologia. Pessoal, agora eu estou aberto aí a perguntas, se vocês tiverem dúvidas. Eu espero ter deixado muitas dúvidas para vocês em relação a isso, né? E esse foi o meu objetivo, né? Nós, como professor, o nosso papel principal é provocar, né? Atiçar o desejo de vocês buscarem informação e entenderem um pouco mais, não simplesmente aceitar aquilo que estão entregando para vocês. Isso é muito fácil, né? E você está recebendo o ponto de vista de uma outra pessoa, né? Vá atrás, crie o seu ponto de vista em cima das informações que vocês venham a descobrir. O que não falta hoje é meios para você fazer isso. Bem, fechei a minha parte, agora eu estou à disposição de vocês. Professor, eu aqui. Primeiro, eu gostaria de agradecer pela excelente explanação aí. Eu confesso que eu tinha uma visão um pouco diferente sobre as cidades inteligentes, né? Para mim, isso se referia apenas à questão tecnológica e digital, né? E até notei aqui que uma vez eu li, assim, pouca coisa, assim, a respeito lá dos sumérios, que era uma civilização muito antiga, que tinha algum aspecto, assim, das cidades que eles construíam, daquela civilização, tinha uma questão de alinhamento, toda uma questão inteligente que me remeteu àquilo, até cheguei a notar, se porventura o professor tiver algum conhecimento sobre isso, acredito que vai ser bem legal. Mas a minha pergunta primeiramente, né, antes ainda, a gente aqui do interior é um povo meio ressabiado, né? Estamos aqui no interior do Paraná, aqui a gente fica... Antigamente as coisas chegavam mais tarde aqui no interior, né? Então a gente tinha o costume o pessoal da capital já ter testado bastante até chegar aqui, né? Mas, enfim, a minha pergunta é o seguinte: até que ponto essa cidade digital, esse 5G, falando aqui no nosso linguajar, essa montoeira de dados, informações aí que está sendo, né, processado, até que ponto isso pode interferir na privacidade das pessoas, né, ou então na liberdade das pessoas, porque eu entendo, de uma certa maneira, assim, questão da segurança pública, né, questão da segurança pública, a gente já vê vários testes, né, de reconhecimento facial e tudo mais, que eu não preciso ter um investigador, alguma coisa assim, lá procurando uma pessoa, simplesmente ela passar na frente de uma câmera, ela já vai ser reconhecida e já vai ser seguida os passos e assim por diante, né? E a gente fica com essa dúvida, né? É porque ainda já está acontecendo, mas não é uma realidade plena nas nossas cidades aqui, pelo menos para a nossa realidade. A gente fica com essa dúvida. E também no tocante à segurança dessas informações. Essas informações estão na mão de quem? Antigamente eu precisava ter ali um quartel muito bem guardado para guardar lá munição e tudo mais. Hoje, talvez eu precise investir numa segurança digital, não tanto mais nessa segurança física, né? Então, a minha questão seria mais ou menos nesse sentido. A questão de privacidade é interessante e vamos lá, vou tentar responder a tua pergunta da seguinte forma. Você usa mídia social, você tem Facebook, LinkedIn, etc. Então, a partir daí, a tua privacidade já acabou. A gente lembra do Mark Zuckerberg, né? Aquela foto dele com o adesivo na câmera, o adesivo no microfone. Nem digo nesse ponto. O celular, eu fico assustado quando eu chego em um determinado lugar e o Google me avisa: o que você achou do lugar tal? Eu acho que todos aqui já devem ter tido essa experiência, né? Ele te avisa: o que você achou do lugar tal? Eu falei: desgraçado. E você tem que desabilitar. Mas quando você desabilita, você perde outras funcionalidades que são interessantes no uso do aparelho. Então,
de certa forma, a gente hoje está abrindo mão da nossa privacidade. Nós estamos abrindo mão da nossa privacidade. A gente, às vezes, critica, briga e tal, mas a gente já abre mão quando a gente aceita tudo isso. Quando a gente, por exemplo, vai no Instagram, por exemplo, e faz uma live e mostra a sua casa, né? Enfim, então você já está se expondo, você já está expondo a família. Então, através dali, qualquer pessoa consegue criar uma rotina, quem são seus amigos, como são fazer. Então, tem vários vídeos e situações nesse sentido. A privacidade nossa, né? Principalmente dos mais jovens, né? Da galera que está aqui, não tem. E, sinceramente, eles não estão preocupados com isso. Eles não se importam, porque isso faz parte do dia a dia deles, né? Então, assim, a gente tem uma certa preocupação nesse ponto, porque a gente sabe que existe um mundo feio por trás, né? À frente de tudo isso bacana, legal, das fotos, vou ficar mais velho, vou ficar com cara de mulher, vou ficar não sei o quê, existe um arcabouço ali, sombrio, né? E que, às vezes, quando eu comento com meus filhos, eu falo, você sabia que a empresa que está fazendo isso está pegando todas as suas informações, vai vender lá na frente, vai ganhar dinheiro com isso? E fala, não, tudo bem. Então, assim, tem a LGPD agora, né? LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, que está entrando agora. Tem critérios bem delicados, é uma lei que vai ter dificuldade de pegar, você precisa ter gente para investigar, enfim, tem todo um cenário para alguém, talvez o professor Robson queira trazer alguém que fale especialista em LGPD, mas é bem crítico isso, e não é uma coisa de uma hora para outra, até porque você imagina, a LGPD ela começa quando a pessoa chega na faculdade e para acessar, deixa o nome, ou deixa o número da sua carteira, já começa dali. O que a faculdade faz com essa informação? Então, um exemplo mais no dia a dia, ali você já começa a ter problemas. Entendeu? Então, por aí vai. Então, assim, a resposta que eu dou para você é o seguinte, eu não sei. Eu não sei aonde isso vai parar. Eu só sei que cada vez mais, e com a tecnologia entrando, então, do jeito que está, né, permitindo cada vez mais esse acesso e que você cada vez mais esteja digitalizado, a gente vai estar cada vez mais exposto, essa é a verdade. E aí o que cabe a cada um, né, é tentar se proteger da melhor forma possível. E poder dizer o seguinte, o que vale a pena, o que para mim o que eu entendo que eu possa expor, o que é interessante que eu mantenha a minha privacidade nisso, né? Então, é uma reflexão que cada um vai fazer, assim, não tem uma regra para isso, e é uma coisa, acho que, muito pessoal, e isso talvez não agora, mas em situações muito críticas, venha a ser realmente discutido e levado um pouco mais a sério em relação a tudo que vem acontecendo e relacionado a isso, a falta, né, ao excesso de exposição. Espero que tenha te respondido. Isso mesmo, também no sentido da segurança, não só na questão, eu utilizei a palavra privacidade, mas não seria bem essa que se encaixaria aqui, mas digamos assim, por exemplo, assim, o professor Dionísio ali, ele manja ali do computador ali, e ele acessa algum, sei lá, algum banco de dados que tem esses meus dados, entende? A gente já tem, obviamente, essa preocupação, só que o que a gente pensa que com o crescimento dessa tecnologia, serão mais informações, né, mais dados, mais informações, e também vai requerer mais segurança, né, obviamente, mas é interessante o professor explanou que essa discussão já existe muito, né, a respeito da segurança. Sim, quando se a gente parar um pouco para pensar, mesmo antes da internet, a questão da privacidade já não era tanto assim, né?
Você tem aí revistas, jornais, revistas de fofoca, enfim, tudo que expõe, de alguma certa forma, a privacidade das pessoas, fotografias, enfim. Né? Hoje, isso está mais rápido e está dentro da casa das pessoas. E as pessoas estão abrindo a porta para qualquer um, entendeu? Então, assim, é um tema que cabe a gente discutir uma outra apresentação o dia inteiro, porque é muito delicado isso, né? É muito Bastante delicado. pano para manga, né? Você tem que pegar alguns aspectos mais técnicos para poder discutir e não aspectos sociais. Se você entrar pelo lado social dessa discussão, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Essa é a verdade. Talvez já fique aí uma dica para o pessoal do direito, né? Trazer uma discussão fantástico. A discussão fantástica para o pessoal de direito. Bom, professor, não sei se tem mais alguma pergunta, mais alguma coisa. Eu queria fazer uma pergunta, Robson. Boa noite, professor Augusto. Eu queria agradecer pela sua presença e pela sua fala, né? Eu sou professor Dionísio aí, que o professor Luiz acabou falando. Tudo bem, prazer. Prazer, todo meu. E essa questão da privacidade, de fato, é um assunto inesgotável, se a gente pegar do ponto de vista social, né? Ontem à tarde, eu estava ouvindo a voz de um adulto aqui dentro de casa, cara. Daí eu fui ver, o meu filho estava jogando um joguinho, o Free Fire, né? Uhum. E você joga online com outras pessoas e ele estava conversando com um adulto, velho. Sim. Tipo, eu peguei um susto. E olha que, em teoria, eu sou da área de tecnologia e tudo. E tinha um adulto dentro de casa conversando com meu filho de 8 anos, 7 anos, né? Exatamente. Então, realmente, essa questão do social é muito, muito complexa. Mas, por outro lado, tem a piada, né? Que antigamente a gente se preocupava de ter escuta telefônica, né? Quando ouvia um chiado, estão ouvindo, tem escuta. Hoje em dia a gente chega para a escuta e fala: oi, escuta, você pode me pedir um hambúrguer, por favor? Não sei o quê. Então, a escuta chama-se Alexa. Google. Eu tenho. E por aí vai. Né? Eu ia falar dela, que porventura está aqui na minha mesa. Eu trabalho com inteligência artificial, eu dou aula de inteligência artificial e sistemas inteligentes. Sim. O dia que eu peguei uma Alexa, eu fiquei horrorizado. Eu falei, acabou, velho, acabou. Acabou o ser humano, quando eu brinquei com uma Alexa a primeira vez, né? Sim. A gente faz um trato, né? A gente abre mão da nossa privacidade para poder ter praticidade, né? Para a gente poder pedir uma comida, ter informação. Então, assim, é uma troca. Na verdade, a gente está fazendo uma troca e está aceitando essa troca, né? Eu troco a minha privacidade pelo benefício que a tecnologia me dá. E o negócio interessante a respeito disso é que o Elon Musk, que é o cara que está mandando gente para Marte, ele começou a pesquisa para chips para o cérebro, né? Para que a gente consiga ter acesso à internet e tudo através do cérebro. Controlar dispositivos já implantado. Então, o buraco do coelho é aparentemente infinito. Mas a minha pergunta é assim, a faculdade ela tem um projeto que já está em andamento, de incluir um curso de análise e desenvolvimento de sistemas, um tecnólogo, né? E dentro da grade que a gente ajudou a trabalhar, tem bastante internet das coisas, tem bastante automação. E aí, com a tua fala, surgiu uma luz aqui muito interessante para a gente, que é a questão da interseção entre administração e análise de desenvolvimento de sistema, que são as smart cities, né? Quando você me trouxe nos trouxe, né, a luz de que o administrador ele também ele é um gestor de uma cidade que é uma grande empresa, isso ficou muito muito interessante até para a questão das nossas comunicações entre ambos os cursos dentro da mesma faculdade. Você teria como comentar mais um pouco com a tua experiência aí em relação a essa interseção aí entre a administração e a tecnologia e mais algum comentário? Não, que bom, que bom. Que bom que essa apresentação
o objetivo principal dela é fazer as pessoas pensarem, né? E que cada um realmente possa parar e pensar um pouquinho a respeito de como isso funciona, né? E essa questão, por exemplo, da administração. Esse conceito de Smart City, como eu comentei lá no início, ele é matricial em várias áreas, né? Se você pegar um curso de a parte financeira, a parte social, direito, né? A parte de tecnologia, a administração, você consegue encaixar cadeiras referentes a isso, né? Administração pública, enfim, fazendo essa junção. Porque, no fundo, essas próprias cadeiras, elas não são independentes, né? Existe já uma correlação entre isso tudo, e hoje em dia, com a tecnologia, muito mais se descobriu de que você pode aplicar certas metodologias de uma área em outra, por exemplo, para que você possa ter alguns benefícios, né? Então, principalmente na área de tecnologia, hoje você pode fazer um estudo aprofundado sobre tecnologia, desenvolvimento de tecnologia. Isso é um ponto, né? Um outro ponto é a questão da aplicabilidade da tecnologia no nosso dia a dia. Aí entra dentro desse conceito maior do que seria a Smart City, né? De como é que a tecnologia ela pode resolver problemas. Então, qual é o primeiro passo? É você mapear os problemas. Quais são os problemas de uma cidade? Quais são os problemas de um bairro? Quais são os problemas de uma faculdade? Quais são os problemas de uma casa? Enfim. E a partir dali você pensar da seguinte forma: bem, próximo passo é definir processo. Qual é o processo? Que metodologia eu vou utilizar para trabalhar esse problema? Né? Para poder, no final, saber que ferramenta eu uso para resolver esse problema. Que ferramenta eu posso simplesmente melhorar esse problema através de uma mudança de processo. Eu posso melhorar esse problema através do uso, da interseção de uma tecnologia, ou criando uma metodologia, ou enfim. Então, assim, tudo parte... É o conceito das startups, né? A startup, ela parte da seguinte premissa: eu identifico um problema, eu desenvolvo uma solução para atender aquele problema, e depois eu divulgo para poder ganhar escala em relação à minha solução que resolve aquele problema. A lógica é essa. E, na verdade, essa era a lógica. No momento que eu vou abrir uma padaria, eu parto da seguinte premissa: todo mundo come pão. Se todo mundo come pão, se eu abrir uma padaria e fizer um pão legal, gostoso, eu vou ter sucesso nisso. Qual é o problema? É a escassez. Então, escassez, demanda, todos esses conceitos, né? O que a gente acabou de conversar sobre a questão da privacidade, o direito entra dentro disso, como eu financio pesquisa e projetos, eu tenho uma parte financeira e economia. Então, assim, tudo está interligado. A questão é como eu monto uma grade de forma que eu consiga fazer essas interseções. Eu acho que esse é o grande trabalho, né? Como identificar todos esses pontos dentro dessas matérias de forma que você consiga trazer isso para um ponto em comum. Não sei se eu te respondi ou se eu deixei com mais dúvidas ainda. Não. Na verdade, mostrou direções, né? Mostrou direções para a gente seguir. Te agradeço aí, professor, e muito obrigado pelas luzes que foram lançadas hoje para a gente. Claro, estou à disposição para poder ajudar vocês aí. Muito obrigado. Bom, pessoal, eu não sei se tem alguma pergunta de algum aluno para a gente poder já ir para o encerramento. Já estamos aí, professor, 1 hora. Que beleza. Por gentileza, Alexandre. Obrigado, Robson. Parabéns, professor Augusto, pela sua explanação. Nos mostrou um pouco de forma mais organizada o que é o termo Smart Cities, porque fica sempre muito poluído, né? Muita informação caindo de tudo que é lado.
mas é um tema que daria para seguir aí uma discussão de alguns meses, né? Eu quero ser um pouquinho mais objetivo na pergunta, para evitar também tanta especulação, mas eu queria lhe mostrar o problema, né? E a gente discutir nessas tendências de tecnologia, como vamos dizer assim, a chave da evolução está na comunicação. Eu vou lhe explanar rapidamente um problema que a gente vivenciou agora nas últimas semanas e questionar, né, quais são os caminhos das soluções. Nós montamos aí uma espécie de um curso EAD, ligamos o curso de Agronomia 4.0 da UTF-PR local com os nossos alunos das escolas rurais, certo? Então, nós queríamos, né, levar, né, uma boa bagagem de conhecimento tecnológico aplicado ao agro para um público extremamente próximo dessa informação, né? Acontece que nas conexões aí com o interior, só para o senhor ter uma ideia, nós temos no interior 15 mil pessoas aproximadamente morando aqui no município, né? Isso é uma característica nossa, específica, porque há muitas pequenas propriedades, mas há propriedades com atividades intensas, econômicas, como leite, avicultura, suinicultura e assim por diante, né? O ponto né, identificamos que alguns alunos não estavam conseguindo acompanhar a explanação dos professores, porque estavam com uma conexão abaixo de 1 mega de velocidade, uma conexão exatamente de meio mega de velocidade, e inviabilizou a comunicação simples com eles, né? Quando nós falamos aí do potencial agroalimentar todo do Brasil, né, como talvez o principal segmento econômico que o Brasil tem a crescer e evoluir, né, e vemos essas deficiências de infraestrutura tecnológica. Aí vem minha pergunta, os 5G, com essa, vamos falar assim, exigência de torres mais próximas, né, quer dizer, uns pontos de comunicação mais próximos, vai atender áreas rurais ou não, né? Quer dizer, e que outra alternativa nós temos para levar essa comunicação ao campo? Então, falando em termos de tecnologia, o 5G, ele não está sozinho. Você já tem hoje outras tecnologias, o próprio 4G, mas fora da parte da telefonia celular, você já tem hoje tecnologias de radiofrequência, por exemplo, para entrega de pequenos pacotes ou até pacotes maiores, que você consegue montar uma infraestrutura, né? E o que hoje já acontece em vários locais, onde você monta uma infraestrutura de telecomunicação via rádio, aí tem várias tecnologias que trabalham para fazer essa comunicação ponto a ponto, clusterizada, enfim, né? Para poder você conseguir levar essa tecnologia. Então, sempre lembrando que é o seguinte, você precisa trazer essa conexão de um determinado ponto, né? Seja ela celular, seja ela via rádio, Wi-Fi, fibra, enfim, né? Você tem que fazer uma análise em relação a essa infraestrutura, saber o que você pode apresentar. E é um grande problema, por exemplo, das áreas que eu sempre comentei aí, Rondônia, Manaus, aquelas áreas lá para dentro, onde você não tem como levar tecnologia para lá, como levar comunicação. Você tem tecnologia? Tem. O que falta? Montar a infraestrutura para aquilo. Então, o problema não é você colocar rádios que façam, de repente, comunicação via satélite, para que você consiga ter acessos, mesmo que seja em determinados horários, porque o acesso hoje via satélite ele é relativamente caro, mas você consegue hoje montar toda uma infra de energia, por exemplo, com placas fotovoltaicas, né? Você consegue hoje, em áreas assim distantes, ter energia para que você consiga fazer isso, e a partir daí você pode implementar tecnologia de comunicação. Agora, o grande problema disso tudo é investimento em infraestrutura, né? Então, o que eu digo, por que o 4G ele não é difundido em todo o Brasil? Por questões até mesmo logísticas, né? Será que é interessante eu ter em tal local? Vale a pena um investimento nesse sentido? Então, o ponto, eu sempre olho de trás para frente.
eu sempre olho o seguinte, que tipo de comunicação? É a mesma coisa. Eu preciso ir daqui à padaria. Eu posso ir a pé, eu posso ir de bicicleta, eu posso ir de carro, eu posso ir de Mercedes, eu posso ir de Fusquinha, enfim. O que vai determinar como é que eu vou me deslocar são as várias variáveis que eu tenho. O quanto de dinheiro eu tenho para poder ter uma Mercedes para ir para lá, né? Ou se não, se eu tenho um ponto de ônibus que passa perto, se eu tenho uma bicicleta e eu quero me exercitar e vou até lá de bicicleta. Então, assim, o problema eu consigo chegar do outro lado. A questão é eu entender qual é a melhor maneira de eu fazer isso. É o mesmo caso da parte da telecomunicação. Você tem que ter um projeto, através desse projeto, e vocês devem ter feito isso, tentar avaliar eu sempre digo o seguinte, o que dá certo é o que é crível, o que é viável. Eu não acredito em grandes projetos, porque grandes projetos se perdem. Ou você se perde no meio da construção desse projeto, ou você, no final, esquece que tem que fazer manutenção naquilo. E aí são aquelas várias obras que a gente encontra no meio do caminho, que gastaram-se fortunas e está caindo aos pedaços hoje, o pessoal esqueceu que tem que manter, tem que dar segurança, etc. Então, assim, voltando à tua questão, tentando responder da melhor forma possível, vai depender do projeto do local. Toda a área rural pode ter a mesma solução? Não. Cada local você vai ter uma solução diferente para um problema que, a princípio, parece ser igual, entendeu? Mas, às vezes, você não precisa ter uma comunicação online. Você não precisa, às vezes, online pegar as informações que, por exemplo, o sensor está de umidade lá no campo, alguma coisa assim nesse sentido. Às vezes não precisa ser online, para que você vai investir uma grana para você ter informação online se não é necessário que você tenha aquela informação online. Então, eu assim, é difícil eu dar uma solução aqui, por isso que eu estou sendo bem amplo, né? Mas o grande caminho é entender quais são as tecnologias que estão disponíveis e, principalmente, qual é o problema principal, né, que ele tem. E, a partir daí, é saber o seguinte, o que é urgente, o que é prioritário, o que é importante para ele. É a velocidade em que aquela informação trafega? Ou é a informação que ele capta? Que ele pode fazer uma análise depois em relação a isso. Então, assim, é difícil. Eu não conseguiria, assim, de bate-pronto, te responder a fundo. Mas a minha ideia é te dar alguns caminhos, assim, do que normalmente a gente trabalha com projetos dessa natureza, né, em termos de infraestrutura. O primeiro passo e eu vou até um pouco além, um pouco antes até. O primeiro passo é você entender a questão cultural do local. Porque você não é o primeiro que chegou para oferecer isso lá, pode acreditar. Né? E, a partir daí, começar a desenvolver projetos viáveis. Né? É aquele projeto que pode não ser o melhor, com a melhor tecnologia, mas vai resolver o problema. Depois que você resolveu o problema, aí você começa a pensar em como você aprimora aquilo. Show de bola. Beleza? Não sei se o Alexandre ele conseguiu. Perfeitamente, professor. Obrigado pela. Eu gostaria de fazer um link, ficaria muito, muito satisfeito, muito feliz se o nosso secretário aí da tecnologia, né, de Francisco Beltrão, Alexandre, pudesse ter, o Augusto, o teu contato. Né, claro, você tem o contato, pode passar para ele, sem problema. Perfeito, então eu passo lá para o Alexandre, viu, Alexandre? Claro. O Augusto é um profissional, assim, de mão cheia. E assim, pessoal, né, para quem ainda está na nossa live aí, gostaria de contar resumidamente aí como que eu conheci o Alexandre. Foi através do LinkedIn. O Alexandre é o Augusto, né? Então, no LinkedIn, eu não conheço ele pessoalmente, né? Nunca ouvi, mas a gente, devido à pandemia, né, eu precisei fazer uma pesquisa e procurei profissionais que poderiam responder a minha pesquisa no LinkedIn, né? E fui nessa busca, encontrei, então, o professor Augusto, que prontamente aí me auxiliou, deu, inclusive, algumas dicas para melhorar a pesquisa, né? E já lhe agradeço por isso. Mas para a gente ver como que está a nossa, toda aí a nossa evolução,
no sentido de não só também de Smart Cities, mas também da nossa convivência. Talvez, se não fosse devido a isso, eu nem teria tido o contato do professor Augusto, né, que, né, a gente teria se perder ali e eu iria buscar de outra forma. Então, isso possibilitou, então, um profissional do gabarito do professor Augusto estar aí palestrando para nós nessa noite. Bom, não quero cansar mais o pessoal, né, nós já estamos aí há mais de 1h30 de palestra, né, de fala. Novamente, foi né, eu estou recebendo aí, né, os nossos alunos, vários elogios, né, da parte da direção, da parte dos mantenedores. Nossa semana acadêmica aí foi um sucesso, né, então fechando aí com chave de ouro no dia de hoje, e também aí 1h30 de fala, né, e com palestrantes aí sensacionais, né. Assim como eu agradeci a bondade, né, e o tempo dos palestrantes, né, a professora Fernanda, ontem o professor Kleber, hoje o professor Augusto, eu gostaria de agradecer, né, ao professor Augusto pela sua bondade de estar conosco, não está cobrando nada por isso, né, então, professor, é sensacional, uma caridade mesmo que o senhor faz, eu sei que para o senhor, o tempo do senhor seria muito caro, e a gente talvez nem teria viabilidade, mas o senhor fez isso pelos alunos, o senhor me comentou que o senhor gostaria de dar essa contribuição para os nossos alunos. Então, em nome dos alunos, eu agradeço porque eu sei o quão difícil é um tempo, uma hora de um profissional como o senhor. Muito obrigado mesmo, não tenho como agradecer. Já estou providenciando o seu certificado, tá? Segunda-feira já providenciamos o envio. E espero que dessa palestra a gente estreite os laços, não só aqui com a nossa faculdade, como eu já falei que nós temos alguns projetos para encaminhar juntos, está aí, não sei se o Antônio, lá da pós-graduação, estava o Antônio que acompanhou os 3 dias, né, Antônio? Não sei se ele está aqui ainda, mas agradecer ao Antônio também, e é com quem nós vamos dar seguimento aí nas conversas para novos projetos. E, logicamente, agradecer aí o secretário, que está aqui hoje com nós, nos acompanhando, e espero também que daqui surja aí um network, tá bom? Os professores também, que fizeram perguntas, os alunos que pacientemente nos acompanharam até agora nessa jornada, e muito obrigado mesmo a todos, tá? Não sei se Augusto poderia também fazer uma fala de encerramento, e aí a gente já parte, então, para o nosso fechamento. Professor, obrigado. Eu queria agradecer a todos que na sexta-feira estão até agora aqui ouvindo a gente falar de cidades inteligentes, de tecnologia, né? Eu, particularmente, é um assunto que eu gosto, eu acho, eu coloco como um propósito para mim a questão acadêmica, né? Porque eu acho interessante, é por isso que eu gosto de discutir ideias, né? Nada que foi apresentado aqui ela é uma verdade absoluta, na verdade, são algumas visões ou propostas que eu tenho, né, pela minha experiência, enfim, por tudo que eu já passei, por projetos que eu já andei, né, e que eu gosto de estar discutindo e compartilhando isso, principalmente com os jovens, porque são eles que vão futuramente estar tocando barco, né, são eles que vão estar botando tudo para funcionar, aplicando tudo isso que a gente está falando, né. Então, eu até lá, eu quero estar numa casinha na praia, lá com 5G, pegando o Netflix, tranquilo, sem esquentar muito a minha cabeça. Então, é uma preparação, né? Assim, uma entrega de bastão. Então, eu agradeço bastante, eu estou à disposição aí no que eu possa ajudar. Esse é um tema que eu venho trabalhando já há um bom tempo, né? É um tema que eu gosto particularmente, ele, como a gente falou, ele envolve muita coisa, é muito amplo, eu procurei ser bem objetivo para não ser cansativo, porque como sendo um tema amplo, permite que eu vá para vários caminhos, e eu espero que todos tenham apreciado, gostado, e qualquer dúvida no que puder ajudar, agradeço mais uma vez a você, professor Robson, a CESUL, e estou à disposição no mais do que eu possa agregar em relação a esse tema, ok? Obrigado e bom final de semana para todos. Excelente. Eu vou pedir para o pessoal também que puder procurar o professor Augusto lá no LinkedIn, né? Ele tem, todo dia ali eu vejo que ele posta algo muito interessante. Aquela exemplo da lixeira hoje eu já tinha visto, né? Então, muito legal o LinkedIn também do professor Augusto, tá? Pessoal, então eu vou encerrando aqui,
Caso alguém queira fazer mais algum comentário, a gente sempre fica, professor, aquela meia dúzia ali, conversando e tal, né? E logo se dispersa. Então, está encerrada, então, a nossa semana acadêmica, com chave de ouro. Muito obrigado pela presença de todos. E uma boa sexta-feira e um bom final de semana a todos. Fiquem todos com Deus. Um grande abraço a todos.